Boa tarde, então, agora de forma oficial, lembrando dos nossos combinados em relação a fechar as câmeras, os microfones, e quando a gente estiver aqui dialogando sobre as atividades da pauta da reunião, fiquem muito à vontade, então, em abrir o microfone e a câmera, tá bom? É importante isso que a Maria Eugênia trouxe, porque se tiver algum PC ou qualquer outro gestor que não seja de anos iniciais, vocês vão perder a reunião que também está acontecendo nesse mesmo horário, e aí, então, em outro link, tá bom? Vamos iniciar, então, a 4ª reunião de trabalho, gestão pedagógica com PC e PECAs de anos iniciais. O nosso tema, análise dos dados da avaliação de aprendizagem e processo, AP, primeiro bimestre. Pode passar, Jéssica, por favor. Os objetivos desta reunião: dialogar sobre o feedback que a plataforma CAED oferece para o acompanhamento do processo pedagógico, acompanhar os resultados da avaliação de aprendizagem em processo, AP primeiro bimestre, e apresentar atividades de matemática para o desenvolvimento das habilidades com menor percentual de acerto. Esses serão os 3 objetivos que nós vamos conversar um pouquinho ao longo desta reunião, tá bom? Pode passar. Conteúdos. Então, nós vamos tratar um pouquinho da plataforma de atividades e avaliação formativa de São Paulo, análise dos dados da avaliação de aprendizagem em processo, AP primeiro bimestre, e as propostas de atividades de matemática para o desenvolvimento das habilidades com menor percentual de acerto. Bom? Pode passar. Então, a gente começa com a primeira atividade e, antes de iniciar, eu queria falar uma coisa com vocês. Quando a gente precisa, numa formação, voltar a uma temática, isso mostra para a gente, não diferente da escola, que há fragilidades, não é mesmo? E toda vez que a gente entra na plataforma, toda vez que a gente senta para analisar os dados, a gente aprende algo novo. Então, eu queria pedir a vocês que, por favor, quando for passada a palavra, que vocês se manifestem, que vocês tirem suas dúvidas. Por favor, não levem as dúvidas, não fiquem com essa dúvida, porque ela pode tomar uma proporção maior e depois trazer prejuízos mesmo na hora dessas análises. Então, fiquem bem à vontade de conversar aqui com a gente sobre as dúvidas que forem surgindo, tá bom? Nessa primeira atividade, a análise pedagógica dos dados referente à avaliação de aprendizagem em processo, AP primeiro bimestre. Quando vocês fizeram essa análise da AP na plataforma, quais informações essa plataforma, a CAED, ofereceu para você, escola, para o acompanhamento da gestão pedagógica? Então, eu sentei com a equipe gestora e fiz a análise desses dados. Quais informações a plataforma CAED oferece para o acompanhamento da gestão pedagógica na UE? Qual o feedback que ela deu para vocês? Eu gostaria, a gente não vai dar tempo para ficar respondendo, porque a gente vai estar traçando esse diálogo, esse bate-papo, o tempo todo aqui na nossa reunião. Então, eu vou pedir que alguém abra a câmera e vá conversando um pouquinho sobre. Quem quiser escrever no chat também, fica à vontade. Quem que pode falar um pouquinho comigo sobre isso que a gente está apresentando na primeira atividade?
Eu sei que aqui eu tenho os PCs, eu tenho os PKs, por favor, fiquem à vontade. Boa Pois tarde. não. Quem está falando? É o PC Fábio Oi. Navarro, da Francisco de Paula. Oi, Fábio, tudo bem com você? Tudo bem, Mara? E você? Graças a Deus, estou bem. Por favor, fique à vontade. Então, eu fazendo essa análise aqui, né, com a equipe gestora, né, as informações que nós coletamos são muitas informações, né? Mas vamos lá, tentar lembrar de todas aqui. Você tem o percentual, você tem a média de alunos, né, na rede, a média de acertos da rede, tá? Você tem a porcentagem de alunos que realizaram a prova, né? Você tem a média por série, né, dos acertos, você tem a quantidade de alunos, né, o número, não só a porcentagem, você tem um número exato de alunos que fizeram, né, as questões que eles acertaram, as questões que eles erraram, né, você tem a habilidade da questão que ele errou, né, que precisa ser retomada, enfim, e tem o índice de proficiência também, né, se ele está alto, se ele está médio, se ele está baixo, se ele requer muita atenção, pouca atenção, enfim, é o que eu consigo lembrar aqui. Muito bom, Fábio. Agora eu queria então chamar outra escola para ou acrescentar ou para falar, olha, eu não vi isso tudo. Por favor, quem gostaria de conversar com a gente? Então, a escola José Silveira colocou percentual de acerto das habilidades, percentual de participação dos estudantes, qual o tipo de intervenção. A Vívia colocou, verificamos 0 número de participação, número de proficiência de cada aluno, percentual de acertos, habilidades, alunos com dificuldades. A Marcela colocou assim, a plataforma nos mostrou o percentual de acertos de cada aluno, se esse aluno necessita de mais atenção e o percentual de acertos nas habilidades. É isso. Muito obrigado. Excelente, meninas. Muito obrigado. Então, eu tive aqui 4 escolas participando e a gente tem 21 no anos iniciais. Eu gostaria de ouvir outros coordenadores ou algum PK, fique à vontade. O que mais, gente? Quais outros feedbacks que a gente tem através da plataforma para eu acompanhar essa gestão pedagógica? Aqui, então, o foco é na AP do primeiro bimestre. Quem mais poderia acrescentar alguma outra informação? A Delma colocou assim no chat. Verificamos todos os dados já citados e sentimos falta de um gráfico. A Adriana colocou. Detectou os alunos que teremos que realizar as intervenções. Ótimo. Muito bom. As demais escolas que não falaram e não escreveram, concordam, tem alguma dúvida? Ou eu posso seguir? Mara. Pois não? Quem falou, Mara? Flávia. Oi, Flávia. Tudo bem? Tudo. Mara, ele dá um desempenho por habilidade em relação a cada aluno. Então, a gente dá para ver né, na horizontal, né, como que foi a turma, e também dá para a gente visualizar nessa questão vertical, em relação às habilidades pertinentes. Então, a gente consegue fazer essa leitura olhando para cada turma, como eles foram o aluno e como foi em relação à habilidade ali trabalhada na AP. E ele coloca até lá assim, de 3 acertou 2, de 2 acertou 1. Então, você tem essa visibilidade e compreender até essa relação do acerto em relação à habilidade por turma também. Perfeito. Ótimo, ótimo. Muito, muito bom. Perceba que não é à toa que eu estou pedindo para vocês falarem, porque como a plataforma ela traz muitas informações, é importante que vocês trouxessem dessa forma, cada um traz uma contribuição e aí a gente vai fechando essa primeira atividade partindo do princípio que todos compreenderam
de uma forma universal, né? No sentido do que eu preciso garantir no momento em que eu chego nessa plataforma. Mais alguma coisa? Wagner é o diretor do Instituto, é isso, Wagner? Isso, eu mesmo, Mara. Tudo Pois bem? não, à vontade. Bem, você? Deixa eu só te explicar uma coisa. A gente está com um problema aqui, então a Jane não está conseguindo ingressar na reunião. Ela vai ingressar, a gente vai ingressar aqui. Eu estou ligando um outro celular para ela ouvir o que a gente está falando, tá? Tá bom. Mas eu entrei agora porque estava lá dos anos finais. Tá bom. Tá ok? Ok, você quer comentar alguma coisa? Não, porque eu peguei agora. Então, assim, agora eu vou começar a me inteirar, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Bem-vindo, tá? Obrigado, passo a palavra. Obrigada. Certo, tem aqui no chat a Escola Jardim Campestre que colocou: detectamos os alunos e as habilidades em defasagem. Francisco de Paula colocou: lembrando que esses dados impactam diretamente no MMR, no plano de ação. Jardim Campestre colocou: elaboramos gráficos com os alunos que se encontram no abaixo do básico, básico, adequado e avançado. A Flávia Nunes colocou: verificar os alunos que estão em defasagem e criar um plano de ação para o MMR. Luciano colocou assim: não tenho permissão para acessar a plataforma ainda, mas alguns PCs me mostraram os resultados da unidade escolar e da rede. A Mariane colocou assim: temos as informações de quem realizou ou não, e assim intensificar a busca ativa. E a Delma colocou: importante lembrar que essas avaliações foram realizadas de forma remota e digital, e apenas agora, com o retorno presencial, poderemos validar esses resultados. É isso. Nossa, quem que falou essa última informação? A Delma. A Delma. Bem lembrado, Delma, e nós vamos falar disso durante aqui a nossa reunião, tá? Olha, eu fiquei super feliz. 13 escolas das nossas 21 falaram, o PECAI também, né, Luciano? Tomara que muito em breve vocês, PECAIs, tenham acesso a essa plataforma, que é fundamental, não é mesmo? E lembrando, gente, que no roteiro 7, os PECAIs trouxeram toda essa análise da plataforma de forma minuciosa, lá convidando um professor de língua portuguesa e um de matemática para explorar toda essa plataforma, tá? Então, não é, de fato, um tema novo, não é nem essa a nossa pretensão, mas, como eu disse, quando nos é solicitado uma temática, para voltar em uma temática, é porque houve fragilidades, e aí a gente precisa se apropriar, e por isso que eu fiz questão, e nós vamos fazer questão de ouvi-los, né? Se possível, as 21 escolas, para que a gente saia daqui, sem dúvida nenhuma, e que a gente possa aprender um com os outros, porque a reunião traz esse objetivo. Eu vou, então, continuar pensando nesse caminho que a gente traçou até agora. Então, veja o quanto essa plataforma possibilita o acompanhamento dessa gestão pedagógica. Vocês falaram coisas assim fundamentais que nós vamos ver agora nesse próximo slide. Quando a gente tem aqui o nosso... Eita! Para mim não apareceu as figuras na imagem. Era só um pouquinho. Seu tá? Tá? Então tá bom. O meu não está. Para vocês conseguem visualizar as imagens, gente? Sim. Sim. Então tá bom, porque eu fiquei até agora aqui, ficamos aqui 3 dias procurando essas imagens, não aparece agora, né, gente? Fiquei até triste. Bom, vamos lá. Veja, o Fábio PC do Francisco de Paula, ele falou assim, ó, primeira coisa que ele disse: Mara, a plataforma traz várias informações. Verdade, Fábio. Então, não é à toa que a gente trouxe aqui essa imagem do funil, que simboliza muito, mas muito essa plataforma. Esses quadradinhos que, né, eles parecem estar caindo no funil, são
as diversidades que a gente tem dentro dessa plataforma. Não é à toa que ela chama Plataforma de Atividades e Avaliações. Então, a gente tem na plataforma muitas e muitas informações. Só que, quando eu entro na plataforma, eu preciso saber qual é o objetivo. Eu vou navegar na plataforma com qual objetivo? Nesse caso, e principalmente nessa reunião, eu estou entrando na plataforma para fazer a análise da avaliação de aprendizagem em processo AP do primeiro bimestre. Sabendo disso, eu tenho, então, a próxima imagem, que é o que vocês estão vendo, que é a nossa lupa, e que eu gosto muito, eu sempre falo da importância. Veja, eu saio das várias informações e agora eu seleciono as informações que eu preciso para analisar esta avaliação do primeiro bimestre AP. Então, respondendo lá a pergunta e que vocês já responderam, o feedback que a plataforma nos dá em relação a essa análise é a participação dos estudantes, como vocês falaram, o desempenho em língua portuguesa, matemática, agora ciências humanas e ciências da natureza para quarto e quinto, as habilidades, né, gente, com menor percentual de acerto, os diferentes níveis de aprendizagem entre os estudantes, isso é fantástico, e os estudantes com maior ou maiores dificuldades de aprendizagem. Esse slide que eu estou mostrando, que a gente está conversando, ele é muito importante, porque, como disse o Fábio, eu entro na plataforma, o meu olhar ele vai para todo o lado. A gente olha aquele monte de informação e o quanto a gente fica curioso para conhecer tudo aquilo. É claro que na nossa rotina de estudo, quando a gente coloca lá para vocês, para os seus diretores, nós aqui para Maria Eugênia, diretora de núcleo, no momento de estudo, a gente precisa navegar por toda aquela plataforma para conhecer o que ela oferece. Mas se eu não tiver esse olhar, se eu não colocar a lupa para enxergar o que eu preciso para fazer a análise dos dados, eu vou ficar perdido dentro dessa plataforma. Então, esse primeiro momento que a gente está discutindo é fundamental. Em relação a essas informações que eu trouxe, esse miudinho, é fundamental cada coordenador que está me ouvindo agora pensar se conseguiu chegar de forma tranquila na participação, no desempenho, na habilidade com menor percentual, nos diferentes níveis de aprendizagem e nos estudantes com maiores dificuldades. É fundamental, tá bom? Tudo bem? Posso seguir? Alguma dúvida até aqui? Algum comentário? Por favor, podem falar. Tranquilo? Então, eu vou seguir. Bom, a próxima tela, como eu disse, né? Vocês vão me ver falar isso durante a reunião. Se não tivesse fragilidades, a gente não precisava trazer como temática nessa reunião. Então, vamos lá, vamos aprender junto, tá? Secretaria Escolar Digital, a gente loga o nosso CPF, com o nosso RG, com a nossa senha, e quando a gente vai aqui nesse cardápio, a gente tem o pedagógico e dentro dele a gente tem a plataforma CAED, ok? Quando a gente entra, aquilo que eu falei, que o Fábio e outras pessoas falaram também, são várias as informações. Primeiro que é uma plataforma visualmente, né, muito bonita, você tem vontade de conhecer. É muito legal essa plataforma. Quando a gente entra, esse é o rostinho dela, tá? Nós temos aí os cards. Então, a gente tem o card que chama-se Orientações Pedagógicas, Currículos e Habilidades,
guia das aprendizagens e sequências didáticas, resultados, monitoramento, desenvolvimento profissional, consultas, avaliações e sequências digitais. Então, veja, se nesse momento o que eu preciso é acessar o card resultados, não adianta eu ficar abrindo todos os outros cards, porque as informações que eu vou precisar estão nesse card resultados. Ah, Mara, mas eu posso conhecer. Deve, gente. Deve, devemos. Todos nós devemos navegar por todos esses cards e conhecer o que eles oferecem, porque no nosso momento de estudo, eles darão suporte para que a gente olhe para as informações que estão no resultados. Veja, no dia 21, começou a aplicação da segunda AP. Nesse card de monitoramento, eu entro nele e eu consigo monitorar como é que está a participação dos nossos estudantes. Então, para cada momento, eu tenho um card que me ajuda a fazer a gestão pedagógica. Vamos conhecer, então, o card resultados? Quais informações o card resultados oferece? Bom, assim que a gente abre esse card, ele já mostra para mim quais são os indicadores que eu tenho. Que são eles, né? A participação e o desempenho. E antes que vocês falem, eu acho que até uma escola já pontuou, a Delma, e eu recebi, que eu digo anos iniciais, escolas muitíssimo preocupadas, porque a gente sabe, né, que nem todos os alunos conseguiram fazer essa AP de forma virtual, digital. Então, os aluninhos que fizeram a AP de forma impressa, a gente sabe que esse resultado não vai aparecer aqui na plataforma. Então, são coisas diferentes, tá? Eu até disse para uma das escolas que a plataforma é um meio da secretaria acompanhar toda essa rede, tá certo? Que o trabalho miudinho que a gente fala e tudo isso que a gente vai falar daqui para frente, vocês devem fazer do mesmo jeitinho com essa AP impressa que está aí. Ou seja, todo o trabalho que anos iniciais já vinha fazendo antes de termos toda essa tecnologia. Tudo bem? Ok. Então, eu entrei no card resultados, eu tenho participação e desempenho. Seguindo, a gente já tem a abinha que eu vou selecionar quais as avaliações que eu quero analisar. Então, nesse caso, AP primeiro bimestre. Em seguida, a gente tem do primeiro ao quinto ano. Então, eu vou selecionar o ano série que eu quero analisar. Nesse caso, que eu vou aqui falar com vocês, primeiro ano e o componente curricular matemática, tá? Então, eu já sei que agora eu vou começar a obter informações da minha escola. Isso que eu vou mostrar para vocês, todas as informações que eu vou mostrar para vocês, são dados das 21 escolas da diretoria de ensino. Não é dado de nenhuma única escola. Para ser mais clara, são dados de 13 escolas que têm o primeiro aninho, ok? Então, é um resultado macro. Como foi a participação dos estudantes? Veja, a média da rede foi de 55%. O da nossa diretoria foi de 69%. Aí, na tua escola, você tem o resultado da tua escola, ok? Os estudantes responderam todos os itens do caderno? Todos os alunos do primeiro ano dessas 13 escolas responderam todas as questões. Pode passar, Jéssica. Como que foi o desempenho dos estudantes nessa avaliação? O da rede foi de 90%. O da nossa diretoria
primeiro aninho foi de 88%, percentual médio de acerto dos testes. Bom percentual. E na tua escola, qual foi o percentual? Há diferenças significativas de aprendizagem entre os estudantes? É maravilhosa essa informação que a plataforma nos dá, gente. Veja, há sim diferença. Então, nós temos aqui, de um lado, a gente tem distribuição dos estudantes por categoria de desempenho. Eles são classificados em muito baixo, baixo, médio e alto. Eu tenho o número de alunos e eu tenho a porcentagem. Em relação à diretoria e dos nossos primeiros aninhos, entre o muito baixo e o baixo, nós tivemos 20 alunos. 20 alunos. Quando eu olho para a classificação de desempenho por estudante, além de eu ter essa informação, ele explica o que significa. Os aluninhos, esses 6 que eu falei para vocês, que estão muito baixo, é que eles tiveram um percentual de 25% de acerto, por isso muito baixo. Os que tiveram de 26% a 50% estão no baixo. E de 51 a 75, eles estão no médio. Ou seja, a gente puxa a lupa, traz a lupa para os aluninhos muito baixo e baixo. Para os aluninhos do médio, eu também preciso demandar uma preocupação, porque desses 44, eu tenho aluno que acertou 51%, que é muito diferente desse que acertou 75%. Olha como eu tenho que trabalhar com a lupa o tempo todo. Eu tenho que trabalhar com esse miudinho o tempo todo. Porque senão lá na frente, na hora de fazer as intervenções, a gente acha que o plano ele tem que dar conta o plano tem que ser para os 30 alunos do meu primeiro ano. E quando eu não levo esse mesmo plano para todos os primeiros anos da escola. A gente precisa ter esse cuidado, né, gente? O quanto a plataforma ela vem ensinando a gente a olhar desde que a gente aprenda a prestar atenção no que a gente está olhando. Qual que é o objetivo, então, dessa classificação? Identificar diferentes níveis de aprendizagem entre os estudantes e direcionar o trabalho com o objetivo de diminuir a desigualdade educacional. Então, um aluninho que tem 25% de acerto e um que tem 75%, é uma desigualdade muito grande. E que se a gente não para olhar dentro do ano que ele está, essa dificuldade, ela torna-se quase que um abismo, porque no segundo ano serão outros desafios. E a gente sabe bem disso. Tudo bem até aqui? Seguindo, Jéssica, o próximo slide, a gente continua dentro do card resultados, tudo isso que eu estou falando. Como que foi o desempenho dos estudantes nessa avaliação? Oh, pode passar. Opa, perdão que eu não passei o meu. Há estudantes com sinais de defasagem na aprendizagem? Nós já vimos na tela anterior que sim, mas aqui ele vem reforçar. Então, veja, estudantes com defasagem na aprendizagem. Os que requerem atenção, 10 estudantes. Os que requerem muita atenção, são 16 estudantes. E aqui ao lado ele explica. Os estudantes que requerem atenção são aqueles que erraram até a metade dos itens referentes às habilidades das etapas anteriores. Já os que requerem muita atenção, ó a lupa de novo, são os que erraram todos os itens referentes às habilidades características de etapas anteriores. Nossa, é muita coisa, né? De habilidades características de etapas anteriores. Como que foi o resultado em cada habilidade avaliada?
Aqui, gente, é só um print da primeira página das habilidades. Vocês sabem que lá vocês têm todas as habilidades avaliadas, tá bom? E aqui, então, a gente consegue enxergar o percentual de acertos por habilidade. Lembrando que esse percentual que vocês estão visualizando é um percentual dos primeiros anos das 13 escolas que têm primeiro ano nos anos iniciais, tá bom? Lá na tela da plataforma, você tem detalhado, como eu estou dizendo aqui, o da tua escola. Seguindo, Jéssica. E aí, de novo, né? De novo, a gente vem aqui com a lupa o tempo todo. A gente começa a olhar para essa plataforma, veja a gestão pedagógica, como ela é muito clara quando a gente olha para essa plataforma, né? Ela é muito tranquila de navegar e começar a discutir sobre essa análise de dados. Aqui, por ser tela da diretoria, a gente tem os municípios, você aí tem o da tua escola. A gente tem participação, média de itens respondidos, percentual de acertos, muito baixo, baixo, médio, alto, uma infinidade de informações por município. Dentro do município, eu chego às escolas, como vocês estão vendo aí, e clicando na escola, eu chego nas turmas. E clicando nas turmas, eu chego no aluno. Ou seja, gente, o plano de ação está pronto, né? Está pronto. É quase que um raio-x do que eu preciso trabalhar dentro da sala de aula. Está pronto, as informações estão todas postas. Parece ser fácil, mas que se a gente não usar a lupa o tempo todo, a gente pode generalizar ou então deixar passar uma informação que a plataforma traz de forma muito minuciosa. Alguma dúvida? Porque a próxima atividade, quem vai falar com vocês é a Eliane, e a gente vai dando sequência nessa conversa. Tudo bem? Então, Lia, com você. Boa tarde. Então, vamos lá. Depois de toda essa análise que a Mara trouxe para nós aí da plataforma, nós, então, agora vamos ver o resultado da DERITS em relação ao componente curriculares de matemática e língua portuguesa. Então, no indicador de participação do primeiro ao quinto ano, nós tivemos um percentual acima de 50%, né? Então, nós estamos acima do percentual da rede, foi uma participação até que boa, né? Pela situação dos nossos alunos estarem aí remotamente, em mais de um município, então nós tivemos aí uma participação até que boa nessa avaliação. O indicador de desempenho em matemática e língua portuguesa que nós vamos conhecer agora. Pode passar, Jéssica? Então, o desempenho em matemática das habilidades com menor percentual de acerto, no primeiro ano, o menor percentual de acerto que nós tivemos foi de 82%. No segundo ano, 80%. No terceiro ano, 66%. No quarto ano, 19%. E no quinto ano, 30%. É um resultado que já nos mostra alguma coisa, né? Essa prova os alunos fizeram digital, né? Digitalmente. Alguns alunos, nós sabemos que vocês levaram na unidade escolar, eles fizeram na unidade escolar, mas muitos deles fizeram em casa, com a ajuda e acompanhamento de seus pais, né? Então, como a Delma já bem colocou aí, a gente não pode esquecer que essa avaliação foi feita remotamente, foi feita em casa, com esses alunos, com outras pessoas, as quais nós não sabemos como foi a aplicação dessa prova, né? Então, o resultado, ele mostra um pouquinho
disso para a gente, né? Do primeiro ao terceiro ano, os meninos estão mais com os pais, né? Mais com algum adulto ajudando ali. Já o quarto e quinto, eles já têm um pouco mais de autonomia e, portanto, já realizam essa avaliação mais sozinhos, né? Esse é um entendimento que nós temos em relação aos alunos que estão realizando em casa, tá bom? Nós devemos sempre priorizar as habilidades com percentual igual ou menor que 50%, tá bom? Pode passar, Jéssica. Em matemática, dessas habilidades aí que vocês viram, né? O quarto ano, volta um pouquinho, Jéssica, e no anterior, por favor. O quarto ano, ó, que tivemos aí um percentual de acerto de 19%, e o quinto ano com 30%, são as turmas que mais nos chamou a atenção e são as turmas que precisam de um olhar para ser priorizado, não é isso? São a turminha que tiveram o menor percentual de acerto. Esse quarto ano de 19%, volta lá, Jéssica, pode passar. Das 21 escolas de anos iniciais nossas que realizaram AP, apenas 19 ofertam o quarto ano. Dessas 19, 9 escolas tiveram essa habilidade avaliada. E vocês sabem que essa avaliação digital, ela é diferente de um aluno para o outro, né? De uma escola para outra. Então, eles têm uma infinidade de habilidades daquele bimestre que eles distribuem em cadernos diferentes nas avaliações digitais. Então, algumas escolas tiveram essa habilidade avaliada, outras não. Então, nós tivemos 9 escolas que foi avaliada essa habilidade 23, que é essa que deu 19% no percentual de acerto. Dessas 9, 5 escolas tiveram essa habilidade com percentual abaixo de 50%. Então, quando a gente olha o resultado lá, a diretoria 19% do percentual de acerto, a gente pensa, nossa, né, os alunos, tá ruim aí em Itapecerica, só 19%, e aí, como diz a Mara, a gente precisa ir com a lupa e olhar isso bem de perto, e foi o que nós fizemos. Então, vamos entender esses 19%, quem são esses alunos, quais são as nossas escolas, onde eles estão, né? E foi isso que nós fizemos. Então, nós chegamos nessa matemática de que as 9 escolas que tiveram essa habilidade avaliada, 5 escolas tiveram esse percentual menor que 50%, gerando, então, essa porcentagem de 19% para a diretoria de ensino. Então, veja, quando vocês fizerem essa análise lá na escola, vou citar aqui um exemplo da escola Dom Pedro. Dom Pedro tem, se eu não me engano, 6 quartos anos, né? Esses quartos anos, as PCs têm que entrar lá e ver qual desses quartos anos tiveram essa habilidade avaliada. Ah, nenhum desses teve, então esse percentual de 19% não cabe para essa escola, né? Ou uma turma teve, então eu vou olhar para essa turma, para esses alunos que estão lá, como a Mara já falou, em muita atenção ou atenção, e são esses meninos que fazem parte desse 19% da diretoria, ok? Pode passar, Jéssica? Qualquer dúvida, levantem a mão, peçam a palavra, tá bom? Bom, as habilidades, então, de matemática que necessitam de atenção no quarto ano, é essa habilidade, né, a 23, que teve 19% de acerto, né, de aproveitamento aí na questão, e a habilidade 17, que nós tivemos 43%, a habilidade 20, que nós tivemos 47%, e a habilidade 22, que nós tivemos 51%. Quando a gente vai olhar para a habilidade, onde aparece aí, ó, EF04, né, matemática 20. Nessa habilidade, EF04, ela nos diz que é uma habilidade do quarto ano. Então, todas essas habilidades que foram avaliadas no quarto ano, neste caso aqui, dessas que ficaram com percentual menor que 50% da diretoria, todas elas são habilidades do ano que o aluno está cursando, que é o quarto ano. Então, este olhar é muito importante vocês terem em todas as turmas que vocês forem avaliar. Por quê? Às vezes, o aluno está no quinto ano,
Mas a habilidade que foi avaliada é uma habilidade que já percorreu o primeiro, segundo, terceiro ano, né? Ou ela foi do segundo e agora foi avaliada no quinto. Então, esse momento é o momento da lupa. É uma habilidade que nesse lugar do 0,4 aparecesse, por exemplo, um 0,2, aí é uma habilidade que precisa muita atenção. Por quê? É uma habilidade de segundo ano que o menino no quarto ano está com defasagem, né? Então, todo esse olhar nesse número da habilidade é um olhar muito de lupa mesmo, é um olhar bem clínico ali, de ver de que ano é aquela habilidade que os meninos apresentaram essa dificuldade, tá bom? Então, nesse caso do quarto ano, essas habilidades de matemática da diretoria de Itapecerica, que necessitam de atenção, são todas do ano em curso, né? Então, Eliane, mas por isso não precisa ter atenção? Sim, mas o que eu digo se é uma habilidade de anos anteriores, aí eu preciso ter muita atenção, não é apenas uma atenção, né? Porque nós sabemos que a situação que nós estamos vivenciando hoje com os nossos alunos. Então, assim, um aluno está fora da escola há 1 ano e meio, né? Vai dar aí 1 ano e mais um semestre, que ele está aí praticamente só no ensino remoto. Então, esses meninos de quarto ano, eles tiveram aula presencial no primeiro e segundo ano, certo? Se a avaliação trouxe aí uma habilidade de segundo ano em defasagem, é um alerta para a escola e é um momento da gente correr atrás do que aconteceu com esse menino aí, buscar esse prejuízo, né? Então, oferecer atividades para ele que vai dar condições dele desenvolver aí, sair dessa situação para que ele possa continuar no ano que ele cursa, tá bom? Pode passar. Aquela tela que eu mostrei para vocês, que ele fala se há estudantes com sinais de defasagem, ele fala de atenção e muita atenção, é exatamente isso que a Eliane colocou. E quando você chega lá no miudinho, aluno por aluno, vocês visualizam exatamente o que a Eliane está trazendo agora, né? Só um parênteses, né? Isso, Mara, obrigada. Já no quinto ano, na diretoria de Itapecerica, as habilidades de matemática que necessitam de atenção são a habilidade 15, né? É uma habilidade do quinto ano. A habilidade 18 também é uma habilidade do quinto ano. A habilidade 14 também é uma habilidade do quinto ano em curso. E a habilidade 9, que é uma habilidade do quarto ano, que teve 51% de aproveitamento, né, de percentual de acerto. Então, essa habilidade do quarto ano é uma habilidade que eu preciso cuidar dela, né, com mais, potencializar mais as atividades aí para desenvolver essa habilidade, porque é uma habilidade que eles já deveriam ter desenvolvido no quarto ano. Eliane, mas eles fizeram o quarto ano remotamente. Isso mesmo, por isso esse olhar agora, né? Então, quando a gente fala de um olhar com lupa, é isso, é um olhar bem específico de entender qual é a dificuldade dele e o que nós podemos fazer enquanto escola, né? O que nós vamos fazer enquanto atividade para tirarmos os alunos dessa situação, tá bom? Pode passar, Jéssica. O desempenho em língua portuguesa, as habilidades com menor percentual de acerto, no primeiro ano, nós tivemos 61%, né? Então, foi, assim, muito bom o resultado do primeiro ano aí em relação à língua portuguesa. No segundo ano, 26%. No terceiro ano, uma habilidade com 63%. No quarto ano, 34%. E no quinto ano, 33%. É um resultado que oscila bastante, né? Mas é aquela mesma leitura de matemática. Os alunos fizeram a avaliação junto com os pais. A maioria dessas, na maior parte das questões, os pais leem para eles, e vocês sabem que quando a gente lê, mesmo o aluno não estando alfabético, mas você lê a questão, lê o enunciado e depois lê as respostas e ele consegue te responder, então o pai sinaliza lá aquilo que ele falou, mesmo lá na escola com a professora, né? Então, esse resultado talvez
tenha vindo disso, né, dessa situação dele ter feito essa avaliação acompanhada de um adulto, certo? Então, sempre também devemos priorizar, mesmo em língua também, as habilidades com percentual igual ou menor que 50%, são essas que vão ter a nossa atenção. Pode passar, Jéssica. A habilidade de língua portuguesa que necessita de atenção no segundo ano é uma habilidade que já foi desenvolvida também no primeiro ano, né? Então, ela já percorreu todo o primeiro ano e agora no segundo. Essa que teve 26% de acerto. Então, nós precisamos olhar para isso. É uma habilidade que já vem do primeiro ano. Eles fizeram primeiro ano remotamente. É uma habilidade que a gente precisa cuidar, né, com mais atenção, porque é uma habilidade que eles já tiveram atividades no ano passado, mesmo que remotamente, mas eles já tiveram atividade que pudesse desenvolver essa habilidade, tá bom? A habilidade de língua portuguesa que necessita de atenção no quarto ano é a habilidade 11, também é do ano em curso, é do quarto ano. A habilidade 12, que ela vai aparecer também no quinto ano, então é uma habilidade de quarto, mas que ela vai se repetir lá no quinto ano. No quinto ano, nós tivemos a habilidade de língua portuguesa que necessitam de atenção, habilidade 8, é uma habilidade do quarto ano, tá? E a habilidade 9, que é a habilidade do ano em curso, que é do quinto ano, com 45% de acerto. Então, olha essa habilidade de quarto ano que nós tivemos 33% de acerto. Preciso olhar com atenção para essa habilidade. É uma habilidade que vem em defasagem do quarto ano, né? Então, é todo esse olhar com o professor. Que tipos de atividade, vocês vão ver lá na frente que nós vamos falar aí das atividades para a semana 6, e que tipo de atividade o professor vai oferecer a esses alunos, quais intervenções, né, o professor precisa ter para que os meninos desenvolvam essas habilidades. Lembrando que em língua portuguesa, todas as habilidades que nós levantamos aqui, aí do primeiro ao quinto ano, todas envolvem leitura. Então, nossa formação vem trazendo aí capacidade de leitura, né, com estratégias de leitura e procedimentos de leitura como objeto de conhecimento. Então, vocês percebem que leitura é algo que preocupa bastante lá em língua portuguesa, né? Então, nós precisamos cuidar com muita atenção dessas habilidades. Então, o PC, nesse momento, tem que estar com o resultado da sua escola com muita clareza para conversar com esses professores, tá bom? Pode passar, Jéssica. Aí, a partir desses resultados agora, né, eu passo a palavra para a Jéssica, que irá conduzir aí com vocês as próximas atividades, direcionando aí para as atividades que precisamos cuidar para que esses meninos possam avançar. Então, é muito importante todo esse olhar que a Mara trouxe aí para vocês em relação de vir com uma lupa, né? De olhar para a escola e olhar para cada aluno, chegar lá com o professor e ver a turma dele, em cada aluno, quem são esses alunos, identificar e analisar com o professor como é que tem sido feitas as intervenções com eles, para que a gente possa minimizar essa defasagem que os meninos vão trazer aí de toda a situação que nós estamos vivendo, tá bom? Passa a palavra. Mara? Jéssica, peço licença um minutinho, antes de passar para a Jéssica, responder aqui o que a Delma está nos perguntando no chat, né, Delma? Vocês viram que a Eliane falou que as APs que os alunos fizeram de forma digital, os cadernos são diferentes, tá?
e a Delma está me perguntando aqui o que significa esse tracinho e o símbolo de porcentagem, tá? Quando a gente abre para fazer a análise de aluno por aluno, tem habilidade que aparece essa informação. Ao invés de aparecer tantos por cento de acerto, aparece o sinalzinho, um tracinho ou menos, e o símbolo de percentual. O que significa isso? Significa que na prova, no caderno desse aluno, esta habilidade não foi avaliada, tá bom? Não significa, então, Delma, que ele errou. Significa que esta habilidade não foi avaliada. Tudo bem? Com você, Jéssica. Certo, boa tarde a todos, espero que estejam todos bem. Então, dando continuidade aí às habilidades com menor percentual de acerto, nós precisamos ver, a partir desses resultados obtidos, o que precisamos fazer com essas habilidades. Em relação ao desempenho de cada estudante. Qual ação precisa ser planejada, qual ação precisa ser ajustada, mantida ou potencializada. Então, essa é uma decisão importante para que a gente possa tomar aí na hora de fazer as nossas reuniões, na hora desse ajuste, poder ver que essas habilidades eu preciso ajustar, manter ou potencializar. No nosso caso, como vemos, as habilidades que estão com menor percentual de acerto, precisamos potencializá-las. E como as meninas já falaram aqui, a Mara, a Eliane, realmente preciso ir lá com a lupa e verificar cada turma, porque a gente sabe que tem... O quê? A gente sabe que tem um diferencial de ano para ano. Por exemplo, a minha escola que tem 2 quartos anos, eu tenho uma sala que a mesma habilidade deu um pouquinho mais de percentual de acerto e na outra sala deu um pouco menos. Então, eu preciso ver, ter todo esse estudo muito bem minucioso para poder analisar bem e ver qual realmente habilidade eu preciso potencializar no nosso caso aqui. E aí nós trazemos para vocês como organizar essa rotina, o plano de aula para o desenvolvimento dessas habilidades com menor percentual de acerto. Aqui nós fizemos um recorte do roteiro 7 dos PCAE para trazer como exemplo, que teve a semana de retomada, que ocorreu do dia 31 ao dia 4, e houve como organização essas sugestões de atividades para a semana de retomada, que era atualizar a aplicação do Aprender Sempre, das sequências digitais, conforme o cronograma integrado, ora retomar, ora revisar as atividades das sequências didáticas, e para agora nós temos a semana de estudo intensivo, que é a SEI, que vai ocorrer do dia 12 ao dia 15. Então, você, PC, PCAE, junto com o professor, a gestão, junto com os professores, definir realmente quais dessas habilidades com 50% ou menos de acerto eu preciso trabalhar nessa semana. Vou conseguir trabalhar com todas essas habilidades? Provavelmente não, porque só teremos esses 4 dias de semana de estudo intensivo. Então, eu devo selecionar quais habilidades têm o menor percentual para que essas habilidades sejam trabalhadas. E aqui nós vamos exemplificar usando essa habilidade que teve 19% de acerto, a habilidade do 4º ano. E vamos exemplificar com material de apoio currículo em ação, o EMAI. A gente sabe que a gente vem desde o ano passado trabalhando com o Aprender Sempre e nessa semana de estudos intensivos para que seja atendida essa habilidade em maior defasagem, a gente usa o currículo em ação, o EMAI. E quais sequências, quais atividades que trabalham com essa habilidade que teve 19% de acerto? Vemos aí que no 4º ano a gente tem no EMAI a sequência 9 e a sequência 10.
do quarto ano, a sequência 9, nós colocamos, exemplificamos toda a sequência 9. Essa sequência 9 que tem 5 atividades, né? Geralmente sempre 5, 4 ou 5 atividades em cada sequência. E aí o professor, juntamente com o PC, no planejamento de quais atividades colocar na semana de estudos intensivos, seleciona quais atividades trabalhar, porque esses 4 dias realmente acredito que é pouco para trabalhar todas as atividades. Seleciona quais precisam ser trabalhadas para poder atender essa habilidade que está com menor percentual de acerto. Então aqui, ó, como é de conhecimento de todos, o nosso material, trazendo aqui a sequência 9 e trazendo a sequência 10 também, que trabalha com essas habilidades do nosso material, o EMAI. Alguma dúvida? Alguém quer colocar algo? Então, aqui, para que uma avaliação cumpra o seu objetivo, é preciso que seus resultados se transformem em análises e essas se convertam em estratégias e ações que possam elevar a qualidade do processo educacional. Então, eu tenho todas as informações que a plataforma CAED nos traz. Como foi falado no início, temos o funil e passa pelo funil todas essas informações, que são muitas. Eu vou com uma lupa, de uma maneira muito minuciosa, detalhada, vejo quais são as habilidades que precisam mais ser trabalhadas. Tenho todas essas informações. E o que eu faço com essas informações? Eu planejo as ações para que essa defasagem seja atendida. Porque não adianta a gente ter tantas informações e não planejar a execução de atividades que proporcionem, que atendam a essas habilidades que precisam ser potencializadas, que precisam ser trabalhadas novamente. Eu estava falando com o microfone fechado, claro que só um detalhe, né? Estão me ouvindo agora? Que absurdo. Eu estava dizendo que a nossa pauta, que a gente tinha para trazer dentro de uma pauta, foram essas informações. Aí eu queria colocar mais 2 questões. Primeiro, assim, aqui tem no chat, por isso que eu estou com o meu aqui, e eu não percebi o microfone fechado, porque eu estou lendo o chat. A escola tem só o símbolo da escola, eu não consigo enxergar quem é a escola, tá? Por 2 vezes a escola escreveu. Infelizmente, muito desses percentuais não são contemplados à realidade. José Silveira ali está me dizendo. Então, assim, ó, a gente sabe disso. E se pudesse, as 21 escreveriam isso aqui. O que a gente tem conversado, então? Toda vez que uma avaliação ela não realiza ali frente aos olhos do professor, a gente fica com uma certa insegurança, não é? Então, assim, se o resultado é 100% satisfatório, esse 100% satisfatório vai nos incomodar. Se o resultado é, sei lá, 20%, ele também vai nos incomodar. E o que eu tenho a dizer é que tem que incomodar mesmo. Fico feliz até de ver isso, porque mostra que a escola tem um olhar cuidadoso. Ou seja, gente, vocês precisam, e quando eu falo assim, vocês precisam, eu sei que vocês já fazem, então aqui eu só estou frisando, tá? É preciso conversar com cada professor que trabalha aí na sua escola referente a esse resultado. Eu preciso, sim, abrir... Jéssica, põe na tela, por favor, aquela parte que eu mostro, o slide 10. Eu preciso, sim, gente, quando vocês chegam lá nos dados que está na tela, que a gente chega na turma, e quando eu clico aqui, ó, só um exemplo, tá? Eu bato os olhos nesses 3 primeiros anos. Eu, PC, só de bater os olhos, eu não estou nem analisando, eu já sei que o meu primeiro ano C é um primeiro ano que eu preciso de uma atenção maior. Quando eu abro os dados desse primeiro ano C, eu preciso visualizar o que pode ter acontecido. Mas eu posso, e aí pensando isso que eu estou exemplificando, pensando num primeiro ano C, que
que me apresentou uma enorme preocupação em relação à aprendizagem desses alunos. É muito baixo, né? Tanto a participação, quanto, muito provavelmente, um percentual de acerto da habilidade. Agora, vamos pensar que o meu primeiro ano A, com 61% de participação, e quando eu fui olhar os dados, as habilidades me mostraram 100% de acerto em todas. Eu, PC, preciso sentar com a professora do primeiro ano A, que se chama Maria, e dizer assim: Maria, você viu que o João acertou 100%? A Maria vai falar: olha, no dia a dia, na minha aula, ele não está tão 100% não. Então, a gente precisa tentar, sim, se aproximar ao máximo do que esses alunos têm de conhecimento para que a escola faça um plano mais real do que eles precisam, gente. Nós não podemos, sim, escola, a José Silveira, né, quem escreveu aqui, ignorar os dados achando que, de repente, esse dado que eu tive muito alto pode ser um dado que, de repente, não... De repente, tá? Eu não estou dizendo e nem acusando nada. Eu estou dizendo que, respondendo o que está escrito no chat, que, infelizmente, muitos desses percentuais não estão contemplando a realidade, é pensando nisso que nós estamos aqui traçando um diálogo. O professor que acompanha os seus alunos, ele tem condição de olhar para o resultado da AP e conversar com você, PC, se esse dado realmente é real ou não. Então, é importante conversar com o professor, é importante desmembrar todo esse resultado junto aos seus professores. Volto a dizer, no roteiro 7, o PECAI sentou junto com você, com o professor de português e matemática, anos iniciais, é lógico que é só com o professor, e ele foi ali conversando e navegando por toda essa plataforma, tá? É importante enxergar essa realidade e de que forma trabalhar com ela, tá bom? Uma outra informação que eu queria trazer, e já passo para as meninas, é que é assim, vocês viram, né? Quando a gente olha para o resultado do quarto ano, Jéssica, em relação à matemática, o slide, por favor, só para deixar na tela, todas as habilidades que a plataforma trouxe para mim, como disse a Eliane, são as habilidades do ano sério. A gente não pode perder de vista que a gente vem trabalhando com material Aprender Sempre e que nele eu tenho as habilidades essenciais das essenciais. Muitas das habilidades que a AP avaliou foram habilidades de anos anteriores. Nós ficamos bem contentes no macro da diretoria que não apareceram no quarto ano, por exemplo, habilidades de anos anteriores. No quinto apareceu só uma do quarto, não é? Mas, de modo geral, as habilidades fragilizadas é a do ano série que ele está. E essa habilidade do ano série que ele está, às vezes, não vai aparecer no Aprender Sempre. Eu preciso pensar em como planejar essa atividade. Vocês não podem deixar de olhar sempre a matriz de habilidade essencial. Na matriz de habilidade essencial, vocês têm todas as habilidades essenciais que nem todas estão no Aprender Sempre. Por isso que a análise da realidade da sua escola é fundamental. Vocês lembram na primeira formação que eu fiz do MMR com a escola e pedi para que ela considerasse o indicador IDEB e a realidade da escola? Se eu não considero a realidade da minha escola, eu posso ter problemas no futuro. Ou seja, todas as 21 escolas têm que trabalhar com Aprender Sempre. Isso não é escolha, eu quero ou não quero. Tem que trabalhar. E cada escola, ao olhar a matriz de habilidade essencial, ela pode, dentre esses tempos de semana de retomada no centro de mídias e na semana SEI que as meninas apresentaram, no momento que o professor está sentadinho com seus pares, no desdobramento da pauta na escola, ele tem que olhar para essa sequência e falar:
o meu aluno pode ir além. E aí ele busca a habilidade que está na matriz de habilidade essencial, mas que está dentro do material do currículo em ação. Se a gente não parar para olhar isso, a gente vai ficar para trás. E quando eu olho aqui para o macro da diretoria, as habilidades que eu vou precisar avançar são as do quarto, e que, de repente, não está no Aprender Sempre, mas está no currículo em ação. Mas elas fazem parte das habilidades essenciais, tá? Então, quando ontem, por exemplo, vocês, PCs, participaram da reunião de trabalho, e ao final que ela apresenta a organização da TPC, ela fala, eu estudei o material, a sequência 1 do volume 3, que foi sobre a reunião de trabalho, eu preciso selecionar as habilidades. É aqui que eu tenho autonomia para olhar se as habilidades que eu vou trabalhar nessa sequência, eu preciso retomar, eu preciso aprofundar. Se a gente não tiver esse olhar para a realidade da minha escola, quando chegar uma avaliação, nós vamos nos decepcionarmos. Era só esses 2 adendos que eu gostaria de fazer, tá bom? Passo para vocês, meninas. Maria, aí respondendo aqui até o que a José Silveira trouxe, né? Tenho certeza disso e me refiro aos dados altos e aos baixos também, muito bem. Por isso, a necessidade de realizar o acompanhamento da evolução da habilidade em questão, não apenas ter essa única referência. É isso mesmo, né, Ariana? Partir daí, né? A partir daí, nós podemos ter um olhar, esse olhar de lupa, né? Para o resultado desses alunos, para o resultado da nossa escola, da sua escola. Então, é isso que nós estamos trazendo para vocês. A Secretaria, o Estado oferece essa avaliação no macro, né? Para ter uma análise da situação dos estudantes no estado todo. E aí a escola, a plataforma oferece para a escola esse momento que ela vai ter esse olhar lá para a escola, no micro, né? No miudinho, como diz a Mara, na turma, olhar para aquele aluno, aquela habilidade que foi avaliada e ter todo essa clareza com o professor, se é uma habilidade de 4º ano, e como bem disse a Mara, trazer para a semana 6, aí as atividades como nós trouxemos um exemplo para vocês do EMAI, ou é uma habilidade que lá no material do Aprender Sempre, eu não tive atividades que oferecesse, atividades que desenvolvessem essa habilidade. Então, eu preciso buscar isso no EMAI, ou lá no Ler em Língua Portuguesa, e em que momento o professor vai colocar isso na aula? Naquele momento das aulas que a gente tem de sobra, né, da quantidade de aula. É o momento que, como a Mara trouxe, que eles falam no desdobramento. Agora vocês vão selecionar as habilidades que a sua turma tem uma maior necessidade e selecionar, sim, atividades para complementar o trabalho do Aprender Sempre. Então, o currículo em ação vem para este apoio, né? Então, isso tem que estar muito claro para o professor. Não é também, que a gente também não está dizendo que é para encher os estudantes de atividades, para ter aquele excesso de atividades, não. Mas, muitas vezes, precisa mais da intervenção do professor do que a atividade em si, né? Muitas vezes os alunos nem tiveram contato com nenhuma atividade lá no Aprender Sempre que fosse desenvolver essa habilidade. Então, aqui nós fizemos um estudo das habilidades que teve um percentual menor de acerto. Vocês aí na escola, vocês vão conseguir ver isso muito mais, né? Assim, vocês conseguem ter um olhar muito maior que a gente, porque vocês conseguem ver todos os anos, quem tem do 1º ao 5º, todas as habilidades que foram avaliadas, de que forma foram avaliadas e como disse a Mara, trazer essa conversa aí com o professor, né? Então, o papel do PC agora é de extrema importância, né? Olhar esses resultados e discutir isso sim na escola. Esse 1º ano, se na minha escola teve esses 82% aí de acerto, é conversar mesmo com o professor e entender. Esses 82% corresponde, é verídico, é fidedigno, né? Ou não? Se não é, o que é que a escola tem que fazer? Tá? Então, é nessa questão que nós trazemos aqui para vocês, então, essa reflexão de tudo que a gente está vendo de resultado lá na plataforma, tá bom?
E assim, né, Li? Aproveitem, gente, os PECAs, eles passam por uma formação aqui com a Sônia, supervisora ponto focal. Esse tema já foi tratado no roteiro 7. Aproveitem esse companheiro, que é o que faz aí o acompanhamento da gestão pedagógica com vocês. Se tiverem dúvidas, converse com ele. Ele traz essas dúvidas para a Sônia, que é quem faz toda essa mediação, e depois a Sônia fala com a Maria Eugênia, diretora do núcleo, e as temáticas chegam para a gente, para que a gente faça essas reuniões, tá bom? Aproveitem o máximo os PECAs que vocês têm aí acompanhando a escola. Ali vai conversar um pouquinho. Ninguém está sozinho, né, Mara? Ninguém. Estamos todos juntos, né, no mesmo barco, mas precisamos remar todos para a mesma direção, né? Então, quando a Mara trouxe todo esse dominó e até chegar aqui na nossa temática para formação, é nesse sentido, né? Se suas dúvidas não forem colocadas para o PECAI aí, ele não trouxer isso para a Sônia, não vai chegar aqui para nós e nós não vamos trabalhar essa formação com o professor, né? Então, tudo isso, nós estamos assim muito juntos, de mãos dadas, e todos nós remamos na mesma direção, tá? Então, contem sempre aqui com a equipe dos anos iniciais, para que a gente seja assim, um olhar a mais para vocês, né? Um olhar mais afinado, esse pente fino feito aí nesse funil, é o que nós tentamos fazer aqui diariamente, estudando todos os dados, que aqui nós trabalhamos com os dados, mas vocês aí trabalham com os dados e os alunos que oferecem esses dados para vocês. Então, vocês têm a realidade desses dados, né? Como bem disse a Ariana aqui, às vezes esses dados não trazem a realidade, mas vocês conhecem a realidade. E aí a gente precisa discutir com os professores esses dados que não trazem a realidade e de que forma isso tudo foi feito, né? Nós também sabemos que muitos alunos foram fazer essa avaliação na escola. Então, assim, ter muito assim, no miudinho mesmo, quem é o menino que não fez na escola, quem fez em casa, quem teve o auxílio, quem não teve, ter muito isso nesse momento para entender, não, o professor dizer, essa realmente é uma dificuldade desse aluno. Ele não sabe isso, não adianta, ele mostrou aí, mas não é a realidade. Para poder, é trabalhar com o real, nós não podemos trabalhar com nada que não seja verdadeiro em relação à aprendizagem do aluno, porque senão a intervenção não vai de encontro a isso, né? Perfeito. Tem alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa em relação ao CAED, antes de nós passarmos aqui para outro assunto? Fiquem à vontade, como diz a Mara, é uma reunião de trabalho, nós estamos aqui para aprendermos junto com vocês, e as dúvidas de vocês trazem aí para a gente o nosso estudo, né? Aquilo que a gente precisa aprofundar, tá bom? Fiquem à vontade, se alguém quiser falar, abrir a câmera e abrir o microfone, ou quiser colocar alguma coisa aí no chat, estamos aguardando aí. É a coordenadora Vívia da Escola L. Luiz, tudo bem? Boa tarde. Oi, Vívia. Pode falar, Vívia. Quanto à plataforma CAED, nós vemos assim, ela sistematizou várias informações numa única plataforma. Isso foi muito produtivo para a escola. O que nós vemos de problema, por exemplo, é a demora que esses resultados chegam na plataforma, né? Até mesmo para o professor fazer o acompanhamento dessas informações. Às vezes a informação ela chega muito tarde, né? Por exemplo, para a buscativa, igual foi mencionado por uma escola, de fazer a buscativa, engajamento para a realização dessas avaliações. Nem sempre esses dados eles estão atualizados, e isso dificulta bastante o trabalho do professor na buscativa e no engajamento. E uma outra coisa é quanto ao resultado. Essa análise que é feita na participação do aluno, no percentual de acerto, esse olhar que você diz, tanto para o a mais, né, para o 100%, como diz, quanto para o a menos, a escola precisa sim ter esse olhar alinhado, né,
e para verificar se são reais e o que não é real. Infelizmente, o que eu vejo de ruim na plataforma é essa demora de dados e informações que poderiam ser feitas intervenções pontuais e acabam, às vezes, não tendo essa pontualidade por conta da demora do resultado, né? Porque, assim, como a avaliação, ultimamente, elas estão vindo de forma digitais, é a plataforma ali que vai alimentando. E nem sempre a escola consegue fazer o feedback como antes, por exemplo, quando as aulas eram presenciais e as avaliações processuais aconteciam na escola. A gente conseguia já ver o resultado, já fazer as análises, já fazer as intervenções. Quando muitas vezes o resultado vinha na plataforma, a escola, pelo menos a nossa, que eu vou falar pela nossa, já havia feito as intervenções, né? As intervenções pontuais. Então, eu vejo que a plataforma, sim, ela é útil, ela é produtiva, porém a demora dos resultados nela é que dificulta esse monitoramento, tá bom? É só isso que eu queria falar. Obrigada. Obrigada, Vívia. Isso. Realmente, a plataforma ela demorou um pouco mais, né? Teve muitas mudanças lá dentro, como a Vívia mesmo trouxe. Eles trouxeram muitas informações para dentro dessa plataforma e isso demorou um pouquinho mais, né? Talvez nessa próxima agora a gente seja um pouco mais rápida essa situação dos dados serem processados lá com mais rapidez e facilite um pouco mais para a escola, né? Mas em relação à segunda AP agora, que os alunos já estão realizando, lá no CAD de monitoramento, vocês já podem entrar, já ir fazendo esse monitoramento lá com o professor, para ir vendo quem são os alunos que já foi realizando, quem não foi, para ir tendo aí todo esse olhar, né? Então, lá no monitoramento, o PC já consegue ir monitorando mesmo quem são os alunos que estão fazendo, quem não está, para ir já fazendo essa busca ativa, como a Vívia colocou aí, tá? Então, é um CAD que a gente consegue acompanhar o processo da avaliação, né? Infelizmente, nós não temos mesmo acesso à avaliação, ela aparece lá para o aluno, então, assim, a avaliação que nós temos acesso é aquela que vem em PDF para imprimirmos, né? E nós não sabemos nem se essa avaliação tem o modelo dela lá no digital. Então, a plataforma, ela vem para ajudar sim, mas realmente essa demora é algo que a gente já sinalizou também para a secretaria, que é algo que precisa melhorar, né? Muito bem colocado aí pela Vívia. Pode falar, Vívia. Eu só queria acrescentar essa fala sua, não sei se isso pode ser pontuado lá para a EFAP, essa questão de avaliação impressa. Pensando que as aulas possam voltar, né, ao presencial, pelo menos aqui na nossa cidade, ou para todos de uma forma no segundo semestre, eu queria, se fosse possível, sinalizar que essas avaliações fossem impressas para que a gente pudesse fazer essas intervenções pontuais melhor na escola, seria o ideal. Não que a avaliação impressa... Desculpa, eu acho que está dando microfone. Acho que o da Ariana está aberto. Vendo que o que você falou, que perdão, me fugiu aqui a palavra que eu ia falar. Mas em relação a ser a avaliação impressa, né, Vívia? Eu acredito mesmo que, mesmo voltando para o presencial, nós vamos continuar aí com essa avaliação digital, porque o mundo digital veio para ficar, né? A gente sabe que muitas das plataformas, mesmo o centro de mídia, isso já está na fala sempre do secretário, que é algo que veio para ficar e vai permanecer, né? Então, provavelmente, as provas continuarão digitais,
mas também o aluno estando lá em sala de aula, né, estando no presencial, ele tem esse acompanhamento do professor, né? Então, naquele momento ali, o professor já consegue ir falando para você, olha, Vivi, em tal questão eu vi que eles já não foram bem, né? Em tal questão já deu para perceber que os meninos tiveram dificuldade, mesmo no feedback do aluno com o professor, quando eles voltam, né? Eles sentam lá para fazer e quando volta, vocês sabem que eles voltam dizendo, olha, professor, eu não consegui tal, caiu tal questão muito difícil, perguntou tal coisa. Então, aí a gente já, eles estando na escola, a gente já consegue ter esse diálogo com o aluno, de entender pelo menos como eles fizeram e quais foram as maiores dificuldades, né? Nós podemos até sinalizar lá, mas assim, eu acredito que o que veio digital veio para ficar, né? Possa ser que tenha, que eles abram um espaço que eu penso que deveria existir um outro espaço lá dentro da plataforma onde nós pudéssemos digitar essa parte que eles fizeram aí no escrito, né? Tudo que os alunos fizeram na prova física poderia ser colocado na plataforma. Acho que isso a gente pode pôr como sugestão. Agora, ser só impressas, eu não sei se nesse momento, assim, na volta agora, isso voltaria. Eu acredito que a digital continuaria até o final do ano, mas nós podemos levar sim. Podemos levar na nossa reunião lá para cima. Levando dessa forma que você comentou, realmente, a intervenção pontual do professor já seria ali mesmo, porque o professor, até mesmo aplicando a avaliação impressa, ele já consegue identificar quais foram os problemas ou não. A mesma coisa seria na digital, ele já conseguiria identificar. Sim, mas na questão por exemplo, desse estudo que vocês estão orientando, né, esse olhar para as habilidades, infelizmente, ela acaba sendo demorada, né? E aí as intervenções, elas acabam não sendo, de fato, tão alinhadas com esses dados por conta dessa demora. É nesse sentido que eu quis falar. Realmente, estando na escola, facilitará 100% dessas aplicações online, seja ela online ou seja impressa. Certo. Mas, obrigada. Mas é sempre importante vocês trazerem esses apontamentos, porque é como eu disse, vocês estão na escola, né? Vocês estão vivendo a realidade escola. Nós aqui estamos de longe, assim, ouvindo e levando tudo que vocês nos trazem. Então, assim, a vivência, a realidade é de vocês. Então, é sempre importante compartilhar tudo isso, né? As angústias, as fragilidades, as potencialidades, aí com o PECAI de vocês, como disse a Mara, aproveite bem esse parceiro, é um parceiro que está aí no chão da escola com vocês, para que isso tudo chegue aqui para nós, e aí juntos a gente, né, nós podemos juntos levar tudo isso para onde tiver que levar, tá bom? Eli, então, assim, tudo que a Vivian falou, tá tudo ok, concordo com ela. Mas uma questão que a gente nós da nossa escola já tínhamos conversado até com o nosso PECAI, o Josué, e ele relatou para a secretaria, para a SEDUC, é a questão do tempo. Sabemos que as avaliações serão digitais até onde Deus quiser. Certo. Mas o que precisa ser alterado, e eu acho fundamental, é a quantidade de horas. Você diz o tempo de realização da avaliação pelo aluno. Isso, se é digital, eu vou colocar assim, por exemplo, minha escola tem 4 salinhas, teríamos como as crianças realizarem essas avaliações, lógico, no presencial, que acredito que seja no segundo semestre, não temos os computadores suficientes para alocar todas essas crianças para fazerem essas avaliações digitais. Então, o tempo é um grande inimigo nosso. Agora, imagina, por exemplo, a escola da Vivian, que tem acho que 10 salas. Como que eles poderiam alocar essas crianças todas, sabendo que tem 48 horas para realizar essas avaliações? Primeiro, segundo aninho, que ainda estão se apropriando da alfabetização. Quarto e quinto ano, 5 avaliações. Então, o tempo que eles estipularam é o inimigo grande que a gente tem. Eu falo por experiência própria, porque o que foi nos relatados dos nossos pais, eles tentavam fazer as avaliações o mais rápido possível, mas tem avaliações que eles não conseguiam terminar e o sistema já fechava.
Entendi. Tá? Entendi. Obrigada. Esses pontos é sempre bom colocar, até no Fale Conosco, né, Mara? Sempre vocês têm acesso lá a um e-mail, lá no Fale Conosco, no CAED, sempre apontem isso, porque também serve de avaliação lá, né, para a equipe da avaliação da secretaria, pensar em tudo isso, tá bom? É sempre importante, como você falou aí, Adriana, colocar para o PECAI, que nós sabemos aí que algumas coisas que, aliás, que eles preenchem, né, um formulário que sobe para a secretaria, então é importante esses apontamentos, né? Façam sempre esse tipo de apontamento, porque isso vai sim, tudo está em construção, então a reflexão é importante. Pode falar. Adriane, posso falar um pouquinho? Quem me chamou? Sônia. Só dar essa resposta, Sônia, que eu ia justamente falar, a Sônia entrou na conversa para chamá-la. O que eu ia dizer só para a Adriana e para as demais escolas, né? Graças a Deus, a gente, com muito esforço e com muita alegria mesmo, a gente está aí finalizando, está pertinho de encerrarmos o primeiro semestre. A gente encerra o primeiro semestre com uma segunda avaliação, e o que eu tenho para dizer, gente, vamos aguardar, não vamos ficar sofrendo agora, não. Nós anotamos aqui tudo que vocês falaram em relação ao que pode melhorar, mas vamos aguardar, porque se de fato tivermos em massa um retorno presencial, certamente eles vão olhar para essas situações que vocês levantaram, porque não dá para ser. O que foi pensado no remoto foi para o remoto, o que é para o presencial tem que ser para um presencial. Então, eu convido que a gente não sofra antes da hora e vamos aguardar, tá bom? Um segundo semestre de maior tranquilidade para a gente ter assim, os dados mais reais possíveis para a gente continuar esse trabalho de excelência que é dos anos iniciais, tá bom? Sônia, é com você. É isso mesmo, Mara. Eu acho que tem uma série de coisas que já estão sendo colocadas, né, apontadas, e que aos poucos, com certeza, elas vão sendo vistas na medida que for possível, né? Eu queria falar que no grupo a Fran colocou que hoje não está conseguindo acessar para fazer o monitoramento, né, da segunda AP. Realmente, eu também, numa escola hoje, no acompanhamento com o Luciano, isso foi colocado e eu também já tinha verificado isso no acompanhamento das minhas escolas, que nós estamos tendo acesso para monitorar a AP só do primeiro bimestre. Então, isso eu também já sinalizei, né, para a coordenadora do polo, né, que está acontecendo, para ver se vai abrir só depois que a língua portuguesa e matemática já estiverem rodando, né, talvez seja essa a questão. Mas assim que tiver uma resposta também a gente informa, tá? Realmente, nesse momento, se entrar hoje, a gente não consegue monitorar a segunda AP, mas já tá sendo tratada, né? E aí, uma outra coisa em relação a essa formação, eu não acompanhei a de vocês, porque eu estava dos anos finais de ensino médio, mas eu sei do que foi tratado. O que é importante? Que vocês não tenham medo de explorar o CAED, de entrar em todas as janelas, acessar todos os documentos, né? Que o professor também faça isso. Lá tem uma série de informações que, se a gente não aprofundar, não estudar a fundo, a gente fica só na informação básica, quantos fizeram, qual habilidade que está melhor, pior, mas tem muito mais coisa lá que a gente precisa olhar, né, para a gente não perder esse foco de estudo, né? Então, só queria chamar atenção para isso, tá? E muita saudade de vocês. Acho que tem alguém com a mãozinha levantada. Adriana, pode falar, Adriana. Isso. Não, falar para a Sônia, falar assim, olha, essa formação que vocês estão nos dando, eu vou até agradecer o meu PECAI, o Josué, porque tudo isso que vocês estão me mostrando, o Josué me mostrou. Ele foi me mostrando passo a passo dos resultados, me auxiliou a analisar os dados e graças às orientações dele, eu fiz toda essa minha formação com minha equipe em cima de tudo que ele me orientou.
tá? Então, Ai, assim, que ó, bom. não, eu tenho que agradecer. O Josué está sendo um PK maravilhoso. Enche o saco dele até de noite. Estou mandando minhas dúvidas, as sugestões, as reclamações que eu tenho com relação à plataforma, com relação ao chamado, que meus professores não estão conseguindo abrir chamado. Ele está subindo, mandou um tutorial para a gente, para nos auxiliar a como abrir o chamado, para fazer essas reclamações. Então, assim, ó, graças a Deus, o Josué é o nosso PECAI. Agradeço por ele estar com a gente. E a você, Sônia, pelas orientações que você está dando a eles. Ai, que bom, muito bom ouvir isso, viu, Adriana? Esse grupo de PCAE é 10 mesmo, eu falo isso para eles, né? Muito feliz pelo retorno, viu? Você sabe, Sônia, que quando a gente fica aqui, né, falando para eles, olha, falem, gente, conversem com a gente. Olha, os PECAIs, eles já falaram isso. Odri, é justamente para cutucar, para ouvir se vocês falam o que você acabou de falar, porque a gente sabe de todo o trabalho que está sendo realizado na escola, a gente sabe que isso aqui é tema do roteiro, está lá no roteiro 7. Então, na verdade, essa reunião é um momento de escuta nossa, para ouvir vocês. Então, é fundamental que vocês venham, participem, e quando você traz isso, o quanto enche de alegria aqui a equipe da diretoria, viu? Isso aí, mais alguém quer colocar mais alguma coisa em relação ao CAED? Chácara Flórida? Boa tarde. Boa tarde. Pode falar, Márcia. Tudo bom? Você? Tudo bem, graças a Deus. E você, tá bem? Tô bem. Então, tá. Da reunião que eu estava aí acompanhando, né? Então, assim, a Mara deixou aí bem claro essa questão aí, dessa angústia que a gente está sentindo, né? Que a participação, pelo menos aqui na escola, não é, não escondo isso de ninguém, já falei tanto com a Mara, com o pessoal, né? O PK e todos. A participação no digital foi poucas. E a gente teve a versão, né, impressa, da primeira AP. Então, assim, os resultados que estão lá, eles são, assim, preocupantes, mas a gente tem a análise aqui da escola, né? Só que a gente fica, assim, numa situação que, igual a Vivian falou, a plataforma não carrega do jeito que a gente quer. Os pais estão com dificuldade de acessar, a gente está fazendo essa busca ativa para ver se eles acessam. Até já falei, os professores aqui também falaram várias vezes, né? A secretaria devia colocar essa plataforma dentro do centro de mídia, nem que se viesse um link lá, né? Porque os pais têm que acessar outro local, né? Aí a gente explica assim, não é um link fácil, né? E às vezes, assim, isso é o problema que a gente está tendo, né? Daí vem aqui, auxilia, tal, né? E tem toda essa parte que a Adriana falou, o pouco tempo de fazer, né? Naquela vez que teve. Depois que abre a plataforma, ela é 2 dias para fazer, né? Não tem como estar trazendo os alunos, né? Para estar fazendo. Então, a melhor forma que a gente viu na primeira AP foi entregar essa versão impressa até solicitação dos pais. Tá? Agora, eu não sei se vai vir também, como que vai funcionar, né? Porque assim, os pais às vezes não conseguem trazer as crianças aqui para ficar 1 ou 2 horas, né? Eles assim deixam as crianças moram longe, né? Tem todos esses entraves aí que já foi conversado, né? Eu acho que todas as escolas estão passando também. E a gente preocupa assim, esses resultados, a gente sabe que assim acaba sendo assim, meio complicado, né, as análises dele, né? Mas, Márcia, acalma seu coração, porque assim, o mais importante é isso, é o que você disse aí. Você realizou a prova escrita com eles e vocês têm isso em mãos. Então, essa avaliação que eles fizeram escrita aí com vocês, ela também vai subsidiar o professor, né? Ele vai ter um olhar para esse resultado aí que eles tiveram, então, de uma forma, eles foram também avaliados. Né? Então, o importante é isso, é esse trabalho que você está fazendo, é isso que a gente sabe que você e outras escolas fazem, e é isso que é importante, né? Analisar essas avaliações que eles fazem aí com vocês escrita e trabalhar em cima desse resultado, mesmo não estando lá na plataforma, mesmo não aparecendo para a secretaria, mas o mais importante que são vocês aí que precisam ter esse resultado em mãos, vocês têm. Né? Então, cada escola tem uma realidade mesmo.
Por isso que a gente sempre bate nessa tecla, a gente está falando em vários lugares, porque assim, acaba não tendo um registro, assim, tem oficial da escola aqui, de ter os registros nossos, mas aí entra na plataforma, né, não tem. Aí fica aquela coisa assim, o que a escola está fazendo? A gente está fazendo sim, né? Aí o que a escola está fazendo tem um registro aí na escola, né, Márcia? Você vai ter tudo isso aí, tem certeza que você transforma todo esse resultado em gráfico, conversa isso com os professores, que vocês já fizeram análise da habilidade que eles tiveram dificuldade aí nessa prova escrita, que eles foram realizar na escola, e tomaram aí as decisões em relação às ações em cima disso. Então, isso que é importante, né? Está mostrando a realidade da sua escola, a dificuldade que eles têm de acompanhar no digital é maior do que outras realidades. Então, isso, a gente tem que mostrar o que é real, né? E a questão, assim, também, de não ter a prova, o professor não ter. Às vezes tem aluno que pergunta, até a agonia dos professores, a agonia nossa. O aluno pergunta ao professor, eu fiz tal questão, eu fiz isso, né? Aí o professor fica assim, não tem como dar uma resposta certa, porque ele não tem o contato dessa prova, né? Aí o aluno tem dúvida, né, que das conversas no WhatsApp, da interação, né, com o professor. Aí o aluno vai, professor, eu fiz a questão tal, eu tive dúvida disso, será que é isso? Aí o professor fica meio assim, eu não tenho a questão em mãos, né? Aí vai, né, conversando com o aluno, mas ele não tem a questão em mãos para dar aquela devolutiva certa, né? E tem pais reclamando, tem tudo isso, né? Ah, cadê os resultados? Cadê não sei o quê? E a gente tem toda essa parte aí que está pesando um pouco nas escolas, que eu acho que todos aí estão sentindo a mesma coisa, a gente vai se adaptando, lógico, o que tem, né, fazendo a melhor parte nossa aqui, mas é algo que incomoda muito. Incomoda e estressa uma boa parte do grupo, porque, assim, é algo que fica, né? Mas não sofra por isso, tá? Eu anotei aqui, Márcia, eu anotei aqui tudo que vocês falaram, agora acabei de colocar isso, que o professor não fica com o modelinho da prova, né, essa que eles fazem digital, e depois até para conversar sobre ela, eu anotei tudo que eu consegui aqui que vocês colocaram, e eu me comprometo em redigir um e-mail e subir isso para quem cuida da avaliação, tá bom? Nós vamos tentar... Sônia, ia falar? Essas informações também foram apontadas nos formulários das escolas onde o PC chamou atenção para isso. Perfeito. Perfeito, Márcia. E continua sendo um ano com muitos desafios, né, gente? Não só a escola, mas diretoria. A gente, graças a Deus, volto a dizer, a gente está encerrando o primeiro semestre assim com cabeça erguida e missão cumprida frente a tantos desafios que iniciamos no início desse ano, tá? Então, assim, o que a gente conseguir levar adiante para respaldar vocês, não tenham dúvidas disso, que eu sei que incomoda, assim, entrar numa plataforma tão maravilhosa que é o CAED e não visualizar ali os dados gerais da minha escola, né? Tudo isso que vocês falaram já foi anotado aqui, e nos comprometemos em encaminhar um e-mail e depois, então, compartilhar a resposta daquilo que a gente tiver, tá bom? Mara. Oi, Flávia, pois não? Eu acho que, assim, é fundamental, né, essa formação para que a gente possa educar nosso olhar nesse processo de análise, sim, amor, né? Porque é a partir daí que a gente vai levar em consideração todos esses pontos, até nessa questão que a Márcia falou, nesse diferente contexto que a gente está vivendo, né? E aí a gente vai poder pesar isso, colocar isso numa balança para poder, assim, nortear o nosso trabalho dentro da nossa escola. Mas isso é fundamental de educar esse olhar, como a gente já fazia isso lá nas AP, nas outras avaliações, SAEB, né? Sim. Trazendo isso para esse momento agora, porque a partir daí a gente vai dar continuidade, cada um dentro da sua, né, do seu contexto, cada um dentro da sua clientela ali, vai fazer. Vai nortear esse trabalho, porém é fundamental esse processo de educar esse nosso olhar. Né? Eu anotei exatamente essa frase, é lindo o que você falou,
A gente precisa diariamente aprender a educar o nosso olhar. Porque só quem educa o olhar consegue trazer essas fragilidades que a plataforma oferece, porque isso mostra que você navegou, você sabe o que ela tem e o que ela poderia trazer de maior benefício. Agora, se eu não educo esse olhar, eu não consigo nem visualizar as fragilidades da plataforma para poder, numa reunião, dizer, olha, dá para melhorar isso, dá para melhorar aquilo. Então, Flávia, é fundamental, por isso que a gente fica aqui insistindo tanto que as escolas falem, que elas tragam as suas dúvidas, as suas sugestões, porque só assim a gente vai conseguir se ajudar, né? É verdade, e assim, né, e eu faço das palavras da Adriana as minhas, por essa questão do PK, e está dando todo esse apoio. Então, eles estão, assim, muito bem auxiliados pela Sônia. Então, a gente, a minha PK e a Patrícia, a gente navegou por essa plataforma, olhando diferente, tentando entender tudo isso, né? Até assim, às vezes sem compreender alguma coisa, mas levantando hipótese para que a gente pudesse chegar nesse conhecimento. Então, assim, é fundamental todo esse processo, toda essa articulação entre vocês, aí, sim, nesse apoio, né? Então, eu agradeço muito. Ai, que bom ouvir isso, né? Parabéns aos PKs, a Patrícia e ao Josué, que foi citado aqui, né? Que bom, viu? Muito bom. Muito bom ouvir você, Flávia. Que saudade que eu tenho de vocês, viu? Muito orgulho do trabalho de vocês. E bom ouvir que eles estão lá apoiando. Eu não tinha dúvida disso. É verdade. Antes de encerrarmos, não sei se a gente pode finalizar aqui. Vocês, por favor, sinalizem para a gente, porque a Eliane tem um recadinho, né, ali do Sistema Mapa Classe, e então a gente encerra a reunião. Mais alguém gostaria de se colocar, de comentar esse trabalho genial que os PKs têm realizado às escolas? A reunião é para vocês. A Adriana vai falar? A Adriana acho que abriu, né? Vai falar, Adri? Oi, não. Está aberto meu? E desculpa. Está aberto o seu áudio. Tudo bem, então? Então, podemos passar agora para um outro assunto, né, que também trata de uma avaliação, mas de uma avaliação da hipótese de escrita dos alunos, que é em relação à sondagem. Só queria deixar aqui para vocês uma dica, né? Eu sei que cada um já olha com uma lupa, como nós falamos no início aí da formação, para os resultados das sondagens de hipótese de escrita dos nossos alunos, mas que vocês tenham um olhar muito atento nos terceiros e principalmente quarto e quintos anos, né? Para os meninos que os professores sinalizarem lá numa hipótese não alfabética. Então, conversar com o professor, ter um diálogo com o professor em relação a essas sondagens, né? Pedir esse protocolo de sondagem, avaliar junto com o professor antes de consolidar a escola, né? Nós sabemos que os meninos estão fora da escola, como nós já vimos, já falamos para vocês aqui desde o ano passado, porém, os meninos de quarto e quinto ano tiveram, pelo menos o de quarto ano, um ano, que seja o segundo ano, quem chegou do primeiro de prefeitura, teve pelo menos um ano lá no presencial, né, na escola. Então, nós mandamos hoje um e-mail lembrando vocês de olharem para essa sondagem com bastante cuidado antes de validar, de consolidar. Vocês sabem que o PC, quando consolida a escola, está consolidando os dados que o professor digitou, assim como nós, diretoria, quando consolidamos diretoria, estamos consolidando todos os dados que vocês alimentaram lá, né? Então, quando o professor for terminando, se possível pedir para adiantarem, para vocês terem esse tempo de olhar, e nós também, pedimos que vocês fizessem a consolidação até sexta-feira, porque o último dia é segunda, mas para que, enquanto equipe aqui, nós consigamos olhar para esses resultados e fazer essa análise,
tá? Então, fazer uma análise clínica mesmo de tudo que está lá, né, dessa situação desses alunos, se são alunos de necessidade especial ou não são, e quais são os registros que tem na escola em relação a esse menino não estar alfabético lá, principalmente no 4º e 5º ano. Tá? Então, das poucas escolas que já consolidaram, já terminaram, nós já conseguimos dar uma devolutiva para os PCs, já conversei diretamente com cada PC, algumas situações o PC pediu o protocolo para o professor e não era aquilo, realmente precisava ser reavaliado, o que o professor apontou lá na hipótese do aluno. Então, neste momento, eu sei que a rotina do PC é uma rotina cheia de tantas coisas, mas aponte na rotina de vocês esse tempo de olhar para tudo isso com esse olhar de lupa, tá? Com esse olhar de pensar por que esses meninos não estão alfabéticos, e o mais importante disso tudo, né? Ninguém está pedindo aqui para vocês mudarem resultados, não, só para mostrar que o aluno é aquilo que não é nada disso, é para mostrar assim a realidade. Agora, se o menino está no 4º ano e não alfabético, no 5º ano, eu preciso ter intervenções do professor sobre o sistema de escrita, eu preciso pôr esses meninos para pensar sobre a escrita. Então, é um olhar aí dos PCAs junto com vocês nesse plano de aula do professor. Se tem momentos, tem atividades e momentos que o professor oferece essas intervenções para esses meninos, né, para que a gente possa minimizar aí as dificuldades de aprendizagem dele futuramente, né, porque 5º ano um aluno não alfabético é uma situação muito séria, né. Então, nós mandamos no e-mail para vocês olharem na sondagem de 2019, lá no Mapa Classe, os meninos têm lá o resultado deles, na 5ª sondagem, como é que eles encerraram antes dessa situação pandêmica, como eles terminaram em relação à hipótese de escrita e como eles se encontram hoje, tá? Fazer esse comparativo e levar todo esse diálogo para o professor pensar realmente se aquela hipótese é aquilo mesmo, né? Se a sondagem, como foi realizada essa sondagem, talvez o professor não tenha muita experiência de realizar sondagem. Então, tudo isso o PC tem que ter esse olhar nesse momento, né? Esse professor, eu preciso acompanhar a sondagem desse menino que ele colocou no alfabético, porque é um professor que eu não sei, não tive experiência com ele ainda realizando sondagem, né? Então, todo esse olhar, tá bom, gente? Só aqui um alerta a vocês aí, porque nós estamos com o número de alunos em hipótese não alfabética no 4º e 5º ano que está, assim, incomodando um pouquinho, tá bom? E meu recado em relação ao Mapa Classe, Mara, seria isso, né? A intenção nossa é como já falamos aqui, de parceria mesmo, então é olhar para cada escola aí, nós se dividimos aqui, a Jéssica está olhando a turminha do 1º ao 3º ano e eu fiquei com a turma de 4º e 5º, das escolas que já foram apontando lá, para a gente poder ir tendo essa devolutiva aí com vocês, tá bom? Para a gente ter esse tempo de conversar sobre essas sondagens, tá? É isso, né, Li? É isso. Dúvidas? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para a Eliane em relação e a Jéssica Mapa Classe, ou podemos encerrar? Bom, então, nós agradecemos imensamente por vocês participarem desta reunião. Tenho certeza sempre que a reunião, apesar de ser aqui mediada por nós, é um momento de escuta, né? Um momento fundamental para ouvirmos vocês, afinal de contas, agora os nossos acompanhamentos e encontro se dá através dessas reuniões. Fiquem com Deus, um bom final de semestre para vocês. Beijo.